Olá, bem-vindo à mesa do banquete. Eu sou Marina Maprilha Conruyan e estou servindo aqui diariamente uma dieta à base do meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções. São porções do Cordeiro, o Cordeiro que é Jesus. Então, são 260 porções, na verdade, capítulos, né? Divididos em 5 pratos especiais que nós já consumimos os 3 primeiros pratos. Para você entender essa linguagem e esse propósito, eu convido você a ler aí na descrição desse vídeo as informações, o propósito dessa dieta, assistir os 2 primeiros vídeos de introdução e de apresentação que explica todo o plano, né? Desse propósito, dessa dieta, e hoje nós estamos aqui na quarta parte, né, de 5. Nós estamos no capítulo 11 de 52. Cada parte tem 52 capítulos. E o título de hoje, porque cada capítulo é uma virtude, né, uma vitamina, um legado que Deus nos deixou para seguir, para obedecer, para tomar posse, para aplicar na nossa vida. E o de hoje é o temor do Senhor. E eu também vou convidar você, então, a aprender um pouco mais sobre esse tema, fazendo minhas palavras do salmista, no Salmo 34:11, quando ele diz: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, venham, pessoal, e eu vou estar ensinando o temor do Senhor. Vou estar ensinando porque eu vou estar buscando na palavra de Deus mesmo, né? Nos evangelhos, no que o próprio Senhor nos ensinou. Eu aprendi, eu estudei e então estou aqui para exercer esse ministério de ensino, de discipulado, né? Cumprindo a ordem dele de ir fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho dito. Então, no capítulo passado, nós refletimos, ensinando sobre a santidade. E em meio aos versículos selecionados, houve um em especial de Provérbios 16:6 que saltou aos meus olhos. E eu vou repetir aqui, porque fala assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, ao longo desses estudos, em busca de um corpo espiritualmente saudável, temos enfatizado que o grande vírus que nos adoece é o pecado. Então, falamos do arrependimento e do perdão como tratamento para se recuperar a santidade, que seria, né, a sanidade. Porém, melhor e mais eficaz que um tratamento curativo, se faz necessário um tratamento preventivo. E é aí que o temor do Senhor tem um papel importantíssimo em levar os seres humanos a se desviarem do pecado. O versículo de Provérbios que eu falei diz isso: o temor do Senhor os evita, né, desvia os homens do pecado. E em 2 Coríntios 7:1 também fala de aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então é mais uma confirmação que a gente aperfeiçoa essa santidade no temor a Deus. Entretanto, em nome do amor e da graça de Deus, o temor do Senhor tem sido muito mal interpretado. Muitos, erroneamente, o têm considerado como coisa do passado veterotestamentário e confundido esse santo e respeitoso temor com o medo que produz tormento. É certo que essa clássica declaração da vontade de Deus está na repetição da lei em Deuteronômio, quando se lê assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma,
e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Isso está repetido em Deuteronômio 10, versos 12, 17, 20 e 21. Deixe-me ainda citar mais este anseio divino de Deuteronômio 5, 29, quando fala assim, Deus falando, né? Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Contudo, sem dúvida, tudo isso é perfeitamente aplicável para nós hoje como Igreja do Senhor. Quer que tudo vai bem? Tema o Senhor. Quer agradar ao Senhor? Quer se evitar o mal, o pecado? Tema o Senhor. Aliás, a igreja primitiva nasceu e cresceu neste temor do Senhor. Diz lá em Atos 9:31 que as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Inclusive, autores do Novo Testamento ratificam esta ordem, citando Deuteronômio 4:24, em Hebreus 12, 28 e 29. Lá está escrito assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso está escrito no Novo Testamento, Hebreus 12, 28 e 29. Lembram aquela reverência e temor que tínhamos diante do fogo consumidor, que parecia sair pelos olhos de nossos pais quando fazíamos alguma coisa errada? Pois é esta postura que está precisando ser resgatada. O Deus da nova aliança não é mais bonzinho que aquele outro Deus severo da velha aliança. Não, absolutamente não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o pecado também é o mesmo, repugnante desde Eva até Marina, até você, né? Se assim não fosse, Paulo, apóstolo, não nos teria pedido para considerar a bondade e a severidade de Deus, em Romanos 11, 22. Ele simplesmente pararia na bondade. Então, não desconsideremos a severidade de Deus, nosso Pai. A justa balança do juiz divino traz esses dois pratos, da bondade para o perdão e da severidade para a disciplina, muito bem equilibrados. Gente, vou fazer um parênteses aqui que não está no livro, mas nós estamos aqui, né? Não sei quando você está ouvindo esse vídeo, mas nós estamos em agosto de 2026. E em setembro, mês que vem, setembro de 2026, eu vou estar lançando mais dois livros, né? As Reflexões de Jonas na Marina e Presentes Proféticos, que é o volume 4 da série Poemas Temáticos. Mas eu já estou anunciando que em setembro, se Deus assim permitir, do ano que vem, 2027, eu estarei lançando o livro Considere a Bondade e a Severidade de Deus, baseado em tudo que eu estava falando aqui agora, por isso que eu fiz essa pausa, esse parênteses, né? Baseado em Romanos 11, 22, porque esse versículo de considerar a bondade e a severidade de Deus, para mim ele é equilibradíssimo. E aqui falou das balanças, né? Da balança da bondade, da disciplina, né? Da bondade, da severidade. E a capa do livro, que inclusive já está pronta, traz a ideia dessa balança, né? É uma balança com o coração num prato, representando o amor, a bondade, e um martelo de juiz, né?
do outro lado, representando a severidade, a justiça, que é digna, que é justa, que tem que haver mesmo, né? Eu não acho que é correto um pai, um professor, um líder ser só bonzinho. Ele estraga os alunos, os filhos, os liderados, né? Tem que ter o equilíbrio. Também não pode ser só severo, só disciplinador, assim, sem amor, porque também estraga, né? Vira quartel. Então, é necessário essa balança. Então, fechando parênteses, vamos continuar agora com Pedro apóstolo, que também reforça. Ele diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Sim, invocamos a Deus, o Senhor, por Pai, e todos esses títulos, Deus, Senhor e Pai, são dignos e merecedores de temor e reverência pela autoridade e poder que possuem. O poder de julgar, né? E no julgamento, tanto condenar como livrar. Ó, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19:23. Livre do quê? Dos ais decorrentes da transgressão. Algum deles citado pelo nosso próprio Senhor Jesus em Lucas 6:24 a 26, paralelamente com as bem-aventuranças que seguirão os que o temem. Então, você quer só as bem-aventuranças? Teme ao Senhor, porque senão vai vir os ais também, com justa razão. Aliás, temer ao Senhor não é só um mandamento, é uma das condições para muitas de suas promessas se cumprirem em nós. E uma delas é esta bem abrangente, no Salmo 34:9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olá, quer que nada falte? Teme ao Senhor. Bom, eu preciso encerrar aqui esse capítulo, porém, se você deseja estudar ainda mais sobre o importante verso de Romanos 11:22, eu já lhe adianto que também tenho concluído uma obra completa de 52 reflexões para ser lançada futuramente para esse tema, né? Com esse tema, considere a bondade e severidade de Deus. Reserve seu exemplar. Nem sabia que estava escrito aqui no livro, por isso que eu abri o parêntese lá em cima. Mas, ó, eu citei de novo, né? Ano que vem, reserve, sem curiosidade para esse tema, gostou? Vai ter mais 52 capítulos, ou se não mais, né? Porque eu vou revisar todos esses 52 capítulos que foram escritos, se não me engano, em 2022, né? Então, provavelmente, como eu fiz com o Jonas, né? Reflexões de Jonas, eu revisei e aumentou, triplicou, multiplicou os capítulos, talvez esse também, porque o tema é vasto, é muito vasto, né? Bom, vamos parar por aqui, porque também os áudios têm que ter um limite de tempo para ser porções, né? Porções assim curtas. E aí a gente continua amanhã. Para aliviar um pouco, a virtude de amanhã vai ser a graça. Todo mundo gosta de ouvir da graça, né? Mas ninguém gosta de ouvir do temor ao Senhor. Mas foi necessário, tá na balança. Vamos equilibrar amanhã. Espero você aqui também, tá bom? Se Deus quiser. Fica com Deus.